Fala pessoal, o entrevistado de hoje é David Besser. Ele foi aprovado no concurso da PMDF. Ele vai contar pra gente a história dele, como foi a sua preparação. Vai ter muita dica poderosa. Eu quero que você pegue o papel e a caneta e anotem tudo aí que com certeza vai agregar muito na preparação de vocês. Vamos lá, David, conta um pouquinho da sua história, o que te levou a prestar concurso público. Conta aí pra gente. Então, professor, boa noite para o senhor e todo mundo aí que nos assiste. Eu me chamo David, tenho 27 anos de idade, sou ex-militar do Exército, fui militar do Exército durante 8 anos, sou formado em recursos humanos e também tenho um curso sequencial em segurança pública e privada. E o que me levou a estudar para concurso foi sonho desde criança, né, de pertencer à Polícia Militar. Inclusive, o meu sonho sempre foi a Polícia Militar do Estado de Goiás, foi o que me impulsionou, né? Depois as coisas mudam, né? A gente sabe bem. Mas o pontapé inicial foi para esse concurso. Inclusive, foi a minha primeira prova que ocorreu em 2016, onde eu comecei a estudar para concurso público. Atualmente, eu estou trabalhando como motorista de aplicativo e concurseiro aí voltado para carreiras policiais, contando com a aprovação na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul e também para a praça da Polícia Militar do Distrito Federal, na objetiva, né, que a gente ainda está aí aguardando o resultado da redação. Cara, que top! Eu vou pegar esse gancho aí. Então você ainda não foi chamado em nenhum dos dois concursos, é isso? Você Não, tem duas não. aprovações, não foi Isso, chamado e está trabalhando como motorista de aplicativo. isso, E durante a exatamente. sua preparação, você estava trabalhando como motorista de aplicativo? Você estava só estudando? Se você estava trabalhando, como é que foi essa fase aí de estudo para concurso, trabalho? O meu primeiro concurso, como eu disse, foi em 2016, né? E a época eu estava pertencendo aí ao Exército Brasileiro, já estava no meu segundo ano de Exército Brasileiro. Onde foi tudo começou. Eu fiz diversas provas, né? Duas da Polícia Militar de Goiás, duas de Minas Gerais, tudo reprovei. Aí, quando eu cheguei na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que foi a minha primeira aprovação, eu ainda estava no Exército Brasileiro. Então, eu estudava, trabalhava e ainda estava finalizando a faculdade também, inclusive. Apesar de lá não exigir, né, o nível superior. Agora, para a Polícia Militar do Distrito Federal, que foi a prova que eu passei esse ano, 2023, eu só estudei. Só estudei, entre aspas, né? Eu fiquei em casa, cuidando do filhão aí, das obrigações de casa e estudando. Contei com o apoio aí do financeiro da minha esposa, que nos manteve. E me conta aí, então, as dificuldades que você enfrentou no início, quais foram as técnicas de estudo que você utilizou, como que foi o seu início aí no estudo para concurso público? Então, assim, no começo, bem perdido, né? Eu não sabia nem o direito que era concurso público, para falar a verdade. Eu ingressei no Exército, imaginando que do Exército para a Polícia Militar seria algo fácil, né? Meio que uma transferência, para você ver o tamanho da inocência, né? Aí finalizei o ensino médio, ainda quando eu estava no Exército, e comecei essa questão do concurso público. No começo, bem perdido, né? Eu pegava uma matéria, estudava ela inteira, depois ia para outra matéria, a gente sabe que isso daí dificilmente funciona. E com o passar dos anos, eu fui me aperfeiçoando. Eu tive um grande problema que foi começar a estudar e parava, começava a estudar e parava. Então, isso me atrapalhou muito, né? Então, assim, inclusive refletiu no meu tempo de aprovação, né? Comecei a estudar em 2016 e só consegui minha aprovação aí do final de 21 para 22, foi a minha primeira aprovação. Então, eu sofri muito, muito para aprender a estudar. Com o tempo, eu consegui encaixar aí as matérias dividida por dia. Sempre utilizei duas matérias por dia, sendo que uma era a revisão do dia anterior e muitas questões. Aí a coisa começou a funcionar, começou a evoluir. Aí eu obtive a minha primeira preparação. Já para a Polícia Militar do Distrito Federal foi um pouco diferente, porque é uma prova que o mínimo exigido já é 60%, então já é um pouco puxado. E eu não conseguia passar dos 50%, né? Uhum. Aí foi um momento que eu conheci, inclusive, o Anki, né? Trazendo aí para o mundo dos concursos públicos. Sim. Aí eu consegui progredir um pouco mais dos 60% e lograr êxito aí na aprovação.
Tá, então uma virada de chave, você conseguiu ultrapassar aquele teto que você estava batendo, foi quando você começou a estudar através de flashcards, conheceu o Anki, é isso? Isso, exatamente. Foi aí que eu consegui evoluir. Eu não tinha o que fazer, eu sou muito mediano, né? Que é a realidade da maioria das pessoas. É, a E eu maioria. sempre batia nos 50%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não conseguia evoluir. E o Anki veio e mudou isso daí. Mudou radicalmente. Tá, show de bola. E antes da gente começar a falar sobre o Anki, em relação à organização dos seus estudos, você estudava através de ciclo de estudos, ou como é que você fazia essa organização? Você falou 2 matérias por dia, é isso? Duas por Você dia. manteve assim na PMDF? Sempre assim. É o que funcionava para mim. Eu, se botasse muita coisa para me ver, não entra na cabeça, não funciona, não dá certo. Tá. E quais, você lembra as matérias que caíram no concurso da PMDF? Olha, de cabeça agora eu vou tentar puxar aqui. Português, raciocínio lógico, inglês, aí a gente entra para as específicas, né? Direito penal, processo penal, aí direito administrativo, constitucional, penal militar, processual penal militar e criminologia, se eu não me engano. Essas foram as matérias que eu lembro agora de cabeça aqui. E a banca foi A Sebrasp? OCP, A Instituto OCP, a OCP. OCP, é verdade. Uma banca muito querida, mas também muito odiada. E tem poucas questões, não é isso, da OCP? Tem poucas questões. Ela vem ganhando muito espaço, né? Inclusive, Ela ela vem fez fazendo bastante concurso. bastante concurso. No estado de Goiás mesmo, ela pegou aí Polícia Militar, Polícia Civil, para agente, delegado, escrivão. Inclusive, eu fiz a prova da Polícia Militar desse último, né? Foi alguns meses antes ali da PMDF. E foi um choque de realidade, porque foi um concurso bem puxado na específica. Tá. E no que diz respeito às questões, você ficou fazendo questões só dessa banca? Você utilizou outra banca? Qual foi? Quais questões que você foi filtrando? Como é que foi? Sempre filtrava pela questão da dificuldade e buscando, né, a banca, mas a gente sabe que você tem que buscar de outras bancas também, porque acaba reduzindo muito. Por fim, você já está revendo as mesmas questões e, do meu ponto de vista, se você fizesse uma vez, tudo bem, mas duas, três, já acho que já está na hora das bancas aí, para poder entender como que tá, porque na verdade uma banca normalmente na atualidade puxa um pouquinho da outra, né? Começa a puxar o mesmo Sim, nível de dificuldade das outras, né? sim, E sim. a OCP, Sebrasp já é de longe, mas puxa um pouco parecido a dificuldade. Tá. E você estudou também com PDF, videoaula? Foram mais questões? Como é que foi essa parte? Sim, eu estudei por PDF, a grande maioria. Na verdade, nem PDF, lei seca mesmo. Não sou muito fã de ver Legal, o PDF interessante. mesmo. Isso, eu peguei muita lei seca, tão infinito. E quando eu tinha muita dificuldade, não entendi o assunto, aí eu buscava uma videoaula na internet para poder esclarecer melhor aquele ponto. Tá. A parte de raciocínio lógico matemático, você tinha facilidade, teve dificuldade nessa parte? Como é que foi? Nossa, muita dificuldade, muita dificuldade. Essas matérias é importante falar, né? As matérias específicas de direito a gente consegue bater mais na lei seca. Agora, quando a gente chega em português, raciocínio lógico matemático, a gente tem que ir para videoaula mesmo, não pega. Você pegar uma doutrina, não flui, não. Tem que ser questões e videoaula. O ponto fraco de muitos concurseiros é realmente a parte do raciocínio lógico matemático. O português também, né? Às vezes a galera negligencia, mas o português sempre faz a diferença. Você tem alguma dica aí para quem tem dificuldade com o raciocínio lógico matemático e o português? Praticar questões, porque o conteúdo em si é muito, assim, se você já tem uma bagagem boa, tudo bem, mas se você está começando agora, já é mais dificultoso, né? Para você conseguir entender como é que funciona a dinâmica do português, eu indico fazer muita questão, inclusive, também é a mesma coisa para o raciocínio lógico, você entender como que é cobrado aquilo e tentar ser o mais específico possível, porque o português é enorme, o raciocínio lógico também, né? Sim. Então, para Para quem tentar está começando garimpar o agora, para quem está começando agora e não tem base, tanto no raciocínio lógico quanto no português, você indica começar por videoaula e depois questões, e direto para as questões? O que você acha? acho que o mais importante é ir direto para as questões. Nessas matérias, as questões Interessante. vai ser melhor. Quando você
Porque no primeiro momento acredito que você vai ficar ali confuso, né? Mas quando você começar a ligar as coisas, aquelas questões com o conteúdo teórico, vamos dizer assim, Sim, você vai começar a fazer sentido tudo aquilo, aí tu vai conseguir evoluir mais. Esse é o meu sim. ponto de vista para essas duas matérias. Interessante, eu também, eu gosto de estudar direto por questões. E o ponto que eu estou em dúvida ali, eu busco uma videoaula, mas eu vejo que tem muita gente que tem essa dificuldade de ir direto para as questões. O que você fala para essa pessoa que está com medo direto para as questões, está errando muito e não sente que aquela é a forma ideal para estudar? É normal, é normal. Normal, né? Sensação de impotência, é isso mesmo. Isso. Mas vai evoluir. Fique tranquilo que vai evoluir. Todo mundo evolui, cara. Se você treinar, você vai evoluir. Show, show. E vamos falar agora da parte do estudo através de flashcards, do Anki. Perfeito. Para a galera que não conhece aí, tá caindo de paraquedas, explica o que é o Anki, como você conheceu o Anki e qual foi a mudança aí nos seus estudos. Tá, ok. Então, como eu disse um pouquinho antes adiantado, eu conheci o Anki para tentar, buscando alternativas para tentar evoluir um pouco mais, senão não ia dar certo para mim. Eu estava estagnado, não tinha mais o que fazer. Eu lia muitas questões e não saía do lugar. E aí eu fui buscar alternativas na internet. E foi inclusive onde eu encontrei o canal do Senhor, né, trazendo o Anki para essa questão do concurso público. Aí o Anki é uma plataforma de memorização, né? De estudo ali, memorização, que funciona de uma forma assim espetacular. Você coloca lá o conteúdo que você tem mais dificuldade. Normalmente eu faço assim. Eu usei ele muito, inclusive, como um caderno de erros, né? Todos os meus erros estão no Anki. E você vai ver aquele conteúdo de forma espaçada, buscando aí atingir a memorização possível, né? Ele, conforme você vai acertando ou errando, ele vai calculando ali o teu tempo para rever aquele assunto, para realmente enfiar aí na cabeça do concurseiro, nem Sim, que seja sim. na marra, e enfia de verdade. Funciona muito bem. E aí, abrindo um parênteses, né, o Anki ele é gratuito, né, para quem usa aí no computador, no Windows e Android, né? Você usou e estudou no computador, né? No Windows? Isso, usei no computador. Você usava mais no PC, né? Chegava a fazer Isso. revisão no celular? Não, porque como eu usei ele para PMDF e eu fiquei em casa, estudando em casa, aí eu sempre usei no PC. Né? Tá, Se eu precisasse, acho que daria para usar também no trabalho, pelo celular, tranquilamente. tá. Aí eu queria que você explicasse também como que você conseguiu encaixar o Anki aí na sua rotina de estudos. É que tem gente que estuda por ciclo de estudos, ou faz igual você, que cria ali um cronograma, né? 2 matérias por dia, tal. Mas em que momento entrava o Anki? Em que momento você fazia as revisões? Em que momento você criava os flashcards? Tá, perfeito. Tá, assim, para ficar bem mais claro, assim, como que funcionava o meu cronograma de estudo. Sempre 2 matérias por dia, sendo que uma das matérias era a revisão do dia anterior. Então, só depois que eu fizesse essa revisão que eu partia para outra matéria. Então, na prática, seria uma matéria por dia, né? Se a gente for ver bem. Uma era sempre revisão e uma iniciando no dia. Por exemplo, português e raciocínio lógico, segunda-feira. Que o português já era a revisão da sexta-feira e o raciocínio lógico eu iria ali efetivamente me aprofundar na matéria naquele dia. Aí na terça-feira o meu raciocínio lógico com minha primeira matéria, sendo revisão. Aí a próxima matéria, exemplo, direito administrativo, eu iria aprofundar na matéria. E minha terceira matéria, se é que eu posso dizer assim, eram as questões. Então, eu tinha essas 2 matérias, revisão do dia anterior, né? Aprofundamento na matéria do dia e muitas questões. Aí o Anki entrava antes de tudo isso. Antes de tudo isso, eu abria o meu Anki e fazia as revisões do Anki. Aí só depois disso que eu ia fazer a revisão da matéria do dia anterior. E posteriormente, assim, tocava o dia, até finalizar nas questões. Aí, quando eu chegava nas questões, todos os meus erros que eu cometia nas questões, eu Certo. colocava no Anki.
Ou Show. seja, eu já revia no dia seguinte, porque normalmente ele joga para 24 horas, né? As primeiras. Sim, Eu já sim. revia no dia seguinte de novo. Ou seja, a questão da repetição funcionou muito bem para mim. Muito E bem. quando você errava uma questão e incluía no Anki, você errava essa questão de novo se você fosse fazer ela, sei lá, daqui a um mês? Ou como é que é? Professor, assim, no começo, um pouco, né? Mas com o tempo você vai vendo que você começa a. Você nem, às vezes você não entende o assunto do que está falando na questão, mas você bate o olho, você sabe que está errado. Você Sim. sabe que está errado. Você às vezes não sabe explicar por quê, mas você já viu tanto que você sabe que está errado, ou que está certo. Né? Então, assim, ele te proporciona essa capacidade de memorização que tu pode confiar no teu instinto que vai dar certo, porque você já viu. Show. Né? E você chegava a zerar todos os flashcards todo dia ou não? Você disse que só fazia da matéria respectiva ali, da revisão, né? Então você não Não, fazia todos os não. flashcards que ele apresentava no dia, é isso? E não, o flashcard é para ficar mais claro. Os flashcards eu revisava todos, de todas as matérias. Todos os Todos dias. os dias. Todos os dias. Tá, O que tinha lá para revisar, eu revisava. tá. Inclusive, eu não só revisava, né? Aqueles que estavam a ser estudados ainda também fazia tudo no dia seguinte. Como eu tinha o dia inteiro para estar estudando, meu filho ficava na escola de manhã normalmente era só o Anki. E à tarde eu tentava evoluir para as outras matérias. Tá, show. Show, entendi. Tinha dia que chegava a acumular revisão. Não Não, estava mas muito focado nessa prova. Eu queria muito passar nessa prova. cara, então, um dos grandes diferenciais de quem é aprovado é essa determinação e consistência. Nessa Acho que é a prova, chave aí. Eu acho que acima de Anki, acima de flashcard, acima de técnica de estudo é a consistência, né? a vontade de buscar mesmo. Vontade. Como eu moro aqui, né, no entorno do Distrito Federal, e estou aprovado no Rio Grande do Sul, assim, para mim é mais interessante ficar aqui, né, próximo da família, né, e salário também melhor, e condições de trabalho um pouco melhor. Então, eu queria muito, muito, muito passar nessa prova, né, e É tinha aquele tudo ou nada, né? era aquele tudo ou nada, e eu tinha acabado de ficar desempregado, e a minha esposa trabalhando, né, acreditando em mim, o meu pai também acreditando em mim, então a resposta estava grande. Tá, O mínimo que eu tinha que fazer era dar o sangue nessa história aí. tá. E valeu tudo a pena. Quando eu fui aprovado na objetiva ainda, né? Então é tudo ainda muito incerto. Mas só de olhar no olho, né, das pessoas que Cara, confiarem em mim, né? Meu pai, minha esposa, nossa. E a alegria deles não tem preço, não. Eu faria tudo de novo. sim, isso te dá uma motivação, né? Pra de repente continuar. Você vai continuar estudando para outros concursos? Porque normalmente a Eu, galera que estuda para policial já foca para PF, para PRF. eu tô assim, eu tenho um problema grande, que é passar em uma prova e não conseguir evoluir em estudo para outra prova. Né? Então, assim, eu estou bem devagar. Não estou conseguindo fluir tão bem os estudos, mas estou focado aí agora na Polícia Penal de Goiás, para Ah, tentar buscando ficar em casa. sim, sim. Buscando. E também é uma excelente instituição, né? Vem crescendo muito, muito respeitada aqui no estado de Goiás. Não, com certeza. E você usou o Anki por quanto tempo? Quanto tempo durou essa preparação para a PMDF? E por quanto tempo você utilizou o Anki? Isso foi algo em torno de 3 a 4 meses, né? Já no início, como eu tinha muito pouco tempo para poder estudar para essa prova, eu estava assim, eu sempre, como eu falei, eu sempre começava a estudar e parava, fazia uma prova, reprovava, parava um tempo, depois voltava de novo. E para a PMDF não foi diferente, né? Eu tinha um tempo muito curto, então desde o começo eu já comecei a botar simulado para saber como é que estava a situação, né? E Interessante. aí Simulado? Você fazia simulado? fazia simulados, todo final de semana um simulado. Você imprimiu o simulado, fazia num computador? Como é que é? Imprimia o simulado e realizava ele. Aqui no meu quarto, aqui tranquilo, quietinho, só que assim, eu não conseguia, como posso, simular muito bem o dia de prova. Quem tem família é bem complicado fazer isso em casa, né? Você tem que Então, parar, né? o garoto chama e tudo aquela coisa toda, mas as questões eram todas realizadas. Todas realizadas. Inclusive a questão da redação, treinei muita redação também, Hum, todos os finais de semana. tá. Sobre a redação, é interessante também. Como é que você encaixava ela aí no seu cronograma de estudo? Como que você praticou a redação? Normalmente o meu domingão ficava para revisão,
né, para acertar as coisas da semana. Revisão e a revisão do Anki também, tivesse no domingo eu fazia, e simulados, e ali eu encaixava a redação. Se não desse para fazer no domingo, ficou muito pequeno, por exemplo, e na segunda-feira eu tinha que fazer uma redação, por semana, uma redação. Eu escrevo muito mal, né? Então eu tinha que treinar bastante, senão não dá certo. Inclusive a gente ainda fica naquela insegurança, se realmente foi o Sim. suficiente, né? Vamos aguardar aí para ver. A Tinha alguém que redação é... corrigia as suas redações ou não? Olha, eu encontrei uma professora na internet, eu sempre mandava para ela, ela corrigia, um preço bem baratinho, né? E, Ah, legal. e ela ia ali me mostrando os pontos aí que eu precisava melhorar. Sim, isso é importante. Alguém tá te dando um feedback, né? Sim, redação é aquele negócio, tem que praticar. Tem que praticar, senão dá ruim, dá problema. Aí a Tá. decepção é grande, a queda é grande. A gente tocou no ponto aí da redação, você falou que uma professora estava corrigindo aí suas provas. Eu lembrei aqui do chat GPT. Você chegou já a usar o chat GPT aí nos seus estudos? Não, professor, não. Não? Não usei. Eu até, assim, eu não sei nem como que eu comecei a usar o Anki, porque eu gosto da coisa mais simples possível. Eu não gosto de nada muito difícil de entender. Inclusive, a questão do ciclo de estudo, para mim, é complicado. Eu tenho muita dificuldade Sim, em sim. acertar os pontos. Aí eu fui no... O Anki parece ser muito, assim, muito gourmetizado, vamos dizer assim, mas no final das contas não, é algo muito Ele é simples e que funciona simplesão, né, muito bem. cara? Exatamente. É que assim, dá pra enfeitar ele, dá pra fazer um monte de coisa, né? Mas assim, o arroz com Aí vai do feijão, ele perfil, né? funciona, assim. Isso, exatamente. O basicão tá lá para você usar e dar resultado, né? Não, sim. E em falar em gourmetizar o Anki, você usava alguma extensão, algum add-on ou não? Qual a nota Não, que você nada. mais utilizava também? Era aquele basic, pergunta e resposta, omissão de palavras, variava? Como é que era? Variava. A questão ali do. Na maioria das vezes, aquele omissão da palavra, mas variava. E não tinha extensão nada. O simples do simples, né? Inclusive, aquela questão de renovar os cards, que eu voltei a estudar agora recentemente. Eu nem sabia como é que fazia isso daí. Então, O que é a omissão de palavra? não, para você renovar os cards, colocar eles como se fossem todos novos, né? Para Ah, você tá. dar um Tá, pontapé de entendi. novo. Ah, E eu entendi. não sabia. Então, assim, eu sei fazer o basicão. O basicão eu sei. Então, ó, para quem não conhece o Anki, tá curioso, tá tentando entender, explica como é que funciona a criação de flashcards. Aí o básico, o basic, o omissão de palavras, explica aí, tenta explicar pra galera que tá iniciando agora. Tá, basicamente a gente vai jogar um conteúdo, né, que a gente deseja ali memorizar, aprender, mas na grande maioria das vezes você vai memorizar aquilo dali, vai entrar na tua cabeça, querendo ou não, se tu seguir ali a regra. E você pode fazer isso de duas formas. Você normalmente eu copio, né, ali aquele trecho do erro ali no PDF, na questão, jogo lá no Anki. Aí você pode omitir uma palavra daquele texto, né, para você estar lendo ele e tentar descobrir aquele ponto ali. Ou você pode jogar essa questão e colocar a função para te dizer se está certo ou errado. Aí você mentalizar, está certo. Aí você joga lá que está certo e vê se acertou. Ele vai te dizer se você acertou ou se você errou. Então você pegava uma assertiva e transformava numa questão certo ou errado, é isso? Isso, normalmente era assim. Ou omitir alguma parte daquele texto. Né? Eu tentava entender. Normalmente, quando tinha algum dado, por exemplo, 90% dentro de um texto, aí eu omitia ele para mim gravar, porque o Instituto OCP tem muito disso, né? Tem muita Decoreba, né? questão de decoreba. Então, tinha Então, que entrar na cabeça. a Por Anki exemplo, caiu uma luva. nossa, foi, foi sucesso. Bom, na parte da lei seca, do estudo da lei seca, você imprimia a lei seca, você estudava ela direto na tela. Como que você fazia o estudo da lei seca com o Anki? Sim. A lei seca eu tenho elas todas, né? Desde o constitucional ao penal, processual, penal, militar, eu tenho elas separadas no computador, né? E ali eu faço a leitura e as minhas marcações. Faço a leitura e as marcações e aqueles pontos que quando você vai estudando muito tempo, só de você ler a lei seca, você já lembra pontos que caem muito em prova. E ali eu Sim. copiava aqueles pontos e jogava no Anki. Aí você usava a omissão de palavra para estudar a lei seca. Isso, omissão de palavra. Acho que é a melhor opção para lei seca. Tá.
Show de bola. Então, assim, ó, uma dica aí para quem está começando agora, tá com dificuldade em usar o Anki, encaixar o Anki, porque assim, cara, normalmente a galera que está começando, eles têm muita dificuldade em entender a lógica do Anki, por quê? A galera está acostumada com aquele padrão de estudo tradicional. Assistir uma videoaula, ou ler o PDF, anotar no caderno, no Word, e, e eu entendo, tem um gasto de energia para entender uma nova ferramenta, que nem você mesmo falou que gosta de coisa simples, né? Então, como é que a pessoa pode migrar para o Anki se de repente ela está com um monte de resumo, de anotação no caderno dela, no Word? Como que ela faz essa transição? Você pode dar uma dica aí? Se a pessoa já está nesse nível, né, de já ter muitas anotações, a dica é não tentar passar isso para o Anki, porque vai se tornar algo muito desgastante, né? Aprende a usar ele a partir daquele momento que você conheceu a ferramenta. Porque se você ficar perdendo muito tempo, isso fica muito maçante, né? Isso vai dificilmente a pessoa pode acabar perdendo ali a disciplina, o ritmo de estudo, vamos dizer assim. Eu tenho muitas anotações, eu tenho uma pasta cheia de anotações. E vez ou outra ali eu dava uma passada de olho nelas, né? Porque eu usava elas mais antes do Anki, né? Então eu tinha muitas anotações. E sempre, até hoje, eu ainda dou uma passada de olho nelas. Porque também é importante a questão do escrever ali, né? Sim, Para memorizar. Mas interessante. Então, você ainda volta nessas anotações de vez em quando, você usa esses resumos. dou uma usada nesse resumo. Tem que ter. É um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas. Sim. O Anki, se você está no nível, né, mais avançado, eu posso dizer que é tipo como se fosse o anabolizante dos estudos, né? Você vai decolar, tá bem, porque funciona muito bem. Agora, quem está já mais no começo ali, tem que ter uma paciência, né? Tem que ter uma estrada a percorrer, mas vai funcionar. Cara, interessante essa associação, interessante. Então, de repente, o ideal é a pessoa começar natural. Às vezes sim. Treino natural, é. Isso. Aí quando você Mas está ali naquele. No meu caso, por exemplo, né? Eu estava que não tá estagnado, não evoluindo, conseguia. que não Isso, tá não conseguia desenvolvendo, passar para um próximo nível. aí injeta um Anki aí no. Cara, funciona e funciona bem. Pode ter certeza que o resultado vai. Você vai se surpreender, cara. Porque agora, esses dias, eu abri o meu Anki e fui dar uma revisada. É surpreendente como você memoriza. Até hoje eu bato o olho nas questões minhas que eu tenho no Anki e lembro. Eu lembro, assim, coisa. Parece que é um estralo de dedo. Em quanto tempo você acha que o concurseiro, o estudante, ele pode começar a ver aí resultados no Anki? Assim, o resultado é imediato. A verdade é essa, porque você já vai começar. Você já vai começar. Com a semana ali, você já vai ter visto seu conteúdo, um conteúdo muito difícil, uma, duas, às vezes 3 vezes. Né? No final de semana, você já vai ter visto aquilo. Se você fizer uma prova, você vai acertar, cara, aquele conteúdo que você viu. Você viu ele 3 vezes durante uma semana. Dificilmente você vai esquecer, né? E isso, aí vai 2, 3 vezes na primeira semana, na segunda semana você já vê umas duas, na terceira semana você já vê uma, aí depois dá uma espaçada maior de tempo, mas você vai estar sempre vendo aquele conteúdo. Isso aí vai entrar na tua cabeça, cara. Tu não vai esquecer no dia da prova. Tem que lembrar no dia da Sim, prova. A sim, pegada sim. é essa. Ninguém precisa virar um professor, né, de direito, né? A questão não é essa. A questão é saber e chegar na prova e marcar o X no lugar certo e correr para o abraço. Cara, Tem eu muita vejo gente que muita quando. gente tem um perfeccionismo, né, de querer virar um professor em cada matéria, né? O que você acha sobre isso? Eu acho completamente. Para quem vai fazer concurso público, tá equivocado, vai tá redondamente enganado, vai tomar ferro, porque vai tomar muito teu tempo e desnecessário. Às vezes porque normalmente essa galera já quer focar mais ali no direito penal, a matéria bacana, né, de estudar, e vai perder muito tempo ali. E às vezes vai se aprofundar demais, chegar na prova não precisava daquela profundidade toda, ou seja, foi energia gasta de forma desnecessária. E isso questões de outras matérias que você vai perder. Você deveria ter estudado. Como a pessoa consegue dosar esse nível
Fala saber, agora tá na hora de passar para outra matéria. O que você Questões. acha? É nas questões. Quando o cara vê que ele tá bom nas questões, que ele tá muito objetivo nas questões, é a hora de tranquilizar o coração dele ali, que o que dele tá guardado, ele fez a parte dele, e arrochar em outra matéria. Botar O para cima. O simulado você simulado acha que é você uma acha que é boa uma boa métrica métrica também? também? Olha, o simulado ele tem um ponto que eu digo que é muito negativo, principalmente para a galera que está começando. Né? Simulado, muitas vezes a gente toma ferro grande e aí vem aquela desanimada, né? Aí o cara desanima e muita gente para, isso é real, muita gente para de estudar depois de um simulado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas ele vai ser ali o teu indicativo, cara. Tu tá bem nas específicas, tá mal nas básicas, tu tem que se aprofundar mais nas básicas e por aí vai. É muito legal esse alerta, né? Às vezes a pessoa faz um simulado, toma ferro e desanima. Exatamente. Mas Exatamente. Eu mesmo desanimo toda vez, fico puto da vida quando eu vou mal, mas no outro dia eu tô lá tentando de novo, e de novo, e de novo, até dar certo. e é difícil para quem elabora o simulado fazer um simulado também bem parecido com o nível da banca, né? Tá. Muito difícil isso. Tem isso também, tem isso também. Às vezes você faz um simulado muito puxado que não era pro teu concurso. E Sim. com o tempo você já tem a maturidade de olhar para aquele simulado e falar, não era, não precisava disso. Sim. Às vezes tu olha também e fala, não, tá muito fácil. Também não tá no nível que precisava. Mas isso aí quando você já tem uma certa maturidade, né? O cara que tá começando agora, às vezes ele vai olhar para esse simulado e fala, pô, não é para mim. Tem condição? Sem nada que tá falando aqui. Sim, aí as questões vêm trazendo uma métrica mais real, né? Exatamente. As questões ali é mais, assim, também tu não pode se iludir nas questões. É tudo muito uma questão de você desenvolver uma maturidade, porque você também não pode se iludir nas questões. Como no meu caso, por exemplo, eu deixava as questões para serem feitas no final do dia, relacionadas normalmente às matérias que eu vi. Então, naturalmente, elas vão se tornar mais fáceis para mim. E eu não posso me iludir com isso também. Eu acabei de ver aquelas matérias. E tem muita gente que se ilude ali, pensa que está muito bem, e no final das contas não é bem por aí a história. Mas isso você começa a desenvolver com o tempo, né, de estudo. E antes do Anki, como é que você fazia? Eu tinha muitas, como eu disse para o senhor, eu tenho uma pasta cheia, né, de anotações, e Na tenho mão? muito, na mão mesmo, e tenho muito papel pregado na parede, esses negócios. Antes eu usava muito papelzinho de parede, só que se você for colocar no quesito produtividade, não compensa. Você perde muito tempo escrevendo e pronto, você perde energia que era para você estar gastando decorando alguma coisa, aprendendo alguma coisa. E você tá ali escrevendo um textinho da Constituição, não é legal. Não é legal. Cara, esse é um grande ponto que você tocou, porque assim, ao meu ver, tá? Vamos ver se você concorda. Essas anotações em papel, post-it, elas funcionam, você vai aprender, Vai, isso. né? Só que quando a gente estuda para concurso público, tem muita informação. Você concorda que fica meio inviável fazer uma revisão periódica e organizada desse conteúdo todo? Você conseguia revisar bem essas anotações suas? Não, aí que tá. Porque você revisa esses meus papelzinhos de parede, você revisa e você erra, mas dificilmente no outro dia tu vai lembrar que tu errou aquilo e que tu tem que rever aquilo. Então, não tem como você se organizar bem. É mais uma questão de consulta mesmo. Ele dá uma olhada ali na parede e busca uma consulta. Porque para essa questão de memorização mesmo ali, é mais complicado. Funciona a longo prazo, porque se você for ver a quantidade de papel de parede e você revisar aquilo todo dia, como que você vai se organizar? Pelo menos para mim, isso não estava muito legal, não. E o flashcard no Anki, né, ele otimizou meu tempo, né? Ficou tudo mais simples. Tá, legal. Se você tivesse que mandar um recado aí para quem está começando agora a estudar para concurso público, tá meio perdido, qual a mensagem que você passa aí para a galera? Cara, o primeiro ponto é aprender a estudar, cara. Se você não souber estudar, você vai se ferrar demais e isso vai te desanimar. No trajeto, você vai se sentir, né, muito impotente, isso é super normal, principalmente quando você não tem nenhuma aprovação. Vai dar uma desesperada mesmo, vai dar uma chorada dentro do quarto mesmo, mas faz parte, se manter, vai dar certo, vai funcionar.
Tá, tem alguma dica para lidar com essa frustração, para levantar, chacoalhar a poeira? O que que você fazia? Assim, no meu caso, como eu tenho dois filhos, já era uma motivação muito grande, né? É uma motivação muito grande. Eu tenho por obrigação vencer. Eu não posso perder, eu tenho que vencer, né? E quando a coisa ficava, assim, muito complicada para mim, eu sempre lembrava do meu pai, né? Meu pai, ele é um cara imparável, imparável. Ele não desiste de nada que ele quer. Então, aquela questão, né? A palavra ensina e o exemplo arrasta, não é isso? Eu Nossa, falo, se meu pai não para, eu não posso parar também. Eu não posso desistir. Eu tenho que ir até o final. Mesmo que não dê certo, mas eu vou até o final, vou dar o melhor. E esperar o resultado. O resultado vem, cara. Ele vem. Eu sou um cara extremamente imediato. Terminei meu ensino médio pelo Enseja. Tenho um tecnólogo de recursos humanos, que eu não sei de nada de recursos humanos. Né? Então, sempre focar naquilo que você quer e se apegar a uma religião, que é muito importante ter, se manter bem fisicamente e para cima, vai para cima. Principalmente a galera que estuda para carreiras policiais, se deixar perder no meio do caminho é inadmissível. Tem que ir até o final. cara, show. Essa parte aí, essa dica final que você deu, eu acredito que ela vale 10 vezes mais do que qualquer técnica de estudo, de qualquer ferramenta, cara. Porque não adianta, é como se fosse, vê se você concorda comigo, as ferramentas é como se fosse o carro, mas o que você falou da motivação, tem um porquê você estuda, né? Tem um Ter porquê. fé, aí você falou de espiritualidade, Importante. cara, é a gasolina. Sem isso daí você não consegue fazer o carro andar, né? A ferramenta não Não vai não, porque se tu não tiver fé, meu irmão, quando bater aquele desespero dentro do quarto, o que tu vai fazer? vai, vai cair, mano. Não adianta, não adianta. Uma coisa a se apegar aí, para se manter firme. Uma David, show de bola aí a nossa conversa. Não sei se você quiser deixar o seu Instagram pra galera, de repente alguém que queira tirar alguma dúvida com você, conversar com você sobre o concurso, você pode ficar à vontade de deixar aí também, tá? Perfeito, eu deixo, só não sei como é que eu faço isso aqui. Ah, pode falar aí, ó. Meu Instagram é David, Ah, arroba, fala perfeito, lá. perfeito. Meu Instagram é David underline Bess underline, né? Quem quiser me chamar lá e falar sobre concurso público, estou à disposição todo o tempo, cara. Show. Fica o convite também é para você entrar no nosso grupo do Telegram, tá? Tem um monte de concurseiro lá que troca ideia, tá? Aí quem Importante. quiser conversar com o David também pode conversar Será um por lá, prazer. né? Vai ser um prazer. Então é isso aí, David. Eu agradeço a sua participação, tá? Histórias como a sua, com certeza, pode motivar e ajudar muitas pessoas que estão nessa jornada de estudar para concurso. E como você falou, cara, tem muita gente que pode estar naquele momento que tomou aquele baque, tá caído, né? Então, ouvir uma história de alguém que passou por isso e conseguiu superar, faz toda a diferença, né, cara? De repente você, a sua história, o seu depoimento aí, pode estar sendo usado para você tirar alguém que está no fundo do poço ali e levantar a guarda e ir para cima. É Perfeito. importante, cara, o seu compartilhamento aí, a sua história. Agradeço muito a sua participação, tá bom? A honra foi toda minha, professor. Muito obrigado. Beleza, meu irmão? A gente se fala aí, tá bom? Grande abraço. Tamo junto. Um Tamo junto. abraço. Valeu.